contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, guiado vem do mal não te corre, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Este mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, tua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em viver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com Salvador, guiado vem do mal não te corre, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo divinal trazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, guiado vem do mal não te corre, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Número 3.
todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, e ler o capítulo 11 de Mateus, versículos 25 ao 30. Mateus 11, 25 a 30. Vamos fazer a leitura da associação da igreja. Graças a Deus. Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Vamos orar a Deus pelos sonhos.
Graças a Deus. Quero apresentar, irmãos, também as pessoas amigas que estão aqui nos visitando nesta noite. Eu quero saber se nós temos irmãos no nosso campo, o campo de Itapuranga. Se tem, eu quero pedir que se coloque em pé. Temos irmãos do campo de Itapuranga? Congrega no nosso campo? Parece que não, né? Em outros campos, temos irmãos que congregam em outro campo, em Goiânia, Anápolis, Brasília, Distrito Federal, aqui no Vale do Araguaia, Vale de São Patrício. Temos alguém? Isso também não temos. Pessoas que ainda não são evangélicas, fica de pé. Pessoas que ainda não são crentes, que nos visitam nesta noite, eu quero pedir que se coloque em pé. Temos ali moço, mais alguém. Vamos receber com bem-vindo, em nome de Jesus. Pessoas de outras denominações evangélicas nós temos? Alguém de outra igreja evangélica? Também não, né? Eu tenho aqui uma carta do irmão Elísio Teixeira Chaves e da irmã Elísio estava viajando, ele e a esposa, a irmã Nilda dos Reis Oliveira Chaves, esteve ali nos Estados Unidos, e eu quero pedir a eles que coloquem em pé, fizeram uma boa viagem, com certeza, né? E também está aqui com Paulo Antônio dos Santos, que viajou ali, Assembleia de Deus, Primo Amaral, parece que ela está interessada para Rondônia, São Paulo. Vamos receber os irmãos com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o Elísio, Deus abençoe os irmãos. Aqui dos pontos, nós estamos hoje, um número não é muito grande, né? Mas está bem quente também. Estamos aí nesse momento, aí é meio complicado para. Sempre acontece alguns fatos assim mesmo. Mas eu quero pedir os irmãos lá da Vila-Odete, original, todos os irmãos da Vila-Odete, gente, velho. Está aí. Deus abençoe, deixa sentar. Lá do Alto Refúgio, no boletim, todos os irmãos do Alto Refúgio, prova de pé. Então aí, bem, Deus abençoe os irmãos. Lá do Conjunto Fraternidade, só o seu, todos os irmãos do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Então aí, graças a Deus, Deus abençoe. Setor Morada Nova, Irmã Teresa, todos os irmãos lá daquele setor, fiquem de pé. Estão aí os irmãos, Deus abençoe. Lá do setor comercial, Irmão Ginoí, e todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, Wagner, e todos os irmãos que vieram do Parque Alvorada também, coloque de pé. Deus abençoe. E lá do setor Veredas, o Marquinhos, também todos os irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé. Vamos receber com bem-vindo todos os irmãos dos outros pontos, agora esse último. Vamos, bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, nós louvamos a Deus por mais esse dia, né? E que muitos irmãos priorizaram estar aqui. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite, para juntos nós estarmos prestando mais um culto ao nosso Deus. E eu quero ler um versículo da Palavra de Deus. Eu quero ler 3 versículos. Eu quero pedir à igreja para colocar em pé mais uma vez. Vamos colocar em pé? Vamos ler a Bíblia, né? E eu acredito que nesta noite, com certeza, Deus tem uma palavra. Eu não sei se se vou até usar o tempo todo. Eu não quero estar aqui falando, não é espichando uma palavra, não. Estendendo uma palavra, não é isso.
mas eu quero estar transmitindo uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu acredito que ela vai surtir efeito, ela vai estar falando em nossas vidas. Capítulo 23 de Mateus, os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Podeis sentar? Graças a Deus. Irmãos, tem reuniões que a gente tem culto de terça-feira que às vezes eu fico até no dia, às vezes posso confessar para os irmãos, tem dia que na terça-feira de manhã eu fico pensando, gente, o que eu falo hoje? O que o Senhor quer que eu fale hoje? Busco de Deus, venho para a oração de madrugada, e às vezes eu não consigo uma resposta clara, Deus não me dá uma direção assim tão clara, e eu fico boa parte do dia ainda naquela luta. E há momentos que às vezes a gente tem uma direção de Deus, eu acredito que uma direção de Deus, às vezes com um tempo maior de antecedência. Não significa que aquele dia eu consigo preparar mais, não é isso, não é bem isso que eu quero explicar. Eu só estou explicando que eu entendo assim a obra de Deus, porque eu tenho buscado, sempre eu tenho lutado para que Deus me dê uma palavra, para me estar falando aqui na terça-feira. E essa aqui, por exemplo, eu estava sentado aqui nesse banco do Conjunto Renascer, no domingo, na escola bíblica dominical. Aí de repente, a irmã Glória estava sentada aqui ao meu lado, nós estávamos numa classe única. De repente eu falei para ela: Glória, Deus me deu uma palavra terça-feira. E ela não me perguntou o que, e eu também nunca falei. E nem hoje eu não falei. Mas eu queria deixar uma palavra aqui, irmãos, baseada nesse texto aqui que nós lemos, usando ele como ponto central da mensagem, da palavra, mas também até usando outros textos. Eu não consegui praticamente nem anotar nada aqui, mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Eu já ouvi algumas mensagens, inclusive teve uma época que saiu uma mensagem famosa aí, com esse título, com esse tema, Na Cadeira de Moisés. Mas ali a palavra ela era unicamente direcionada àqueles que ocupam a cadeira de Moisés, segundo aqui o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que nesse capítulo começa esse sermão que Jesus pregou, segundo alguns teólogos, foi a última mensagem que ele pregou no templo ali em Jerusalém. Quer dizer, parte desse sermão, porque na realidade ele está aqui no capítulo 23, 24 e 25 de Mateus. Mas então, analisando principalmente o capítulo 23, essas mensagens elas são normalmente direcionadas àqueles que estão sentados nessa cadeira de Moisés, que são os líderes e que pregam aquilo que não vivem. Então, elas são direcionadas praticamente com relação a isso aí. Mas o que Deus me deu, a palavra, a observação que Deus me fez eu fazer nesse texto, foi voltar um pouco mais para o povo, para a multidão. Vocês observem aqui que Jesus direcionou essa palavra. Observe aqui o versículo 1 do capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Se ele quisesse falar só com a liderança, ele teria falado com os discípulos. Mas ele dirigiu também a multidão que estava seguindo. Não era só os obreiros, era um grupo de crentes. Dá para entender aqui, porque quem estava ali no templo era um grupo de seguidores, alguém que estava ali, religiosos,
E ele direcionou esta palavra a esse povo. Ali uma palavra dura, uma palavra assim, de certa forma pesada, né? Mas ele direcionou esta palavra ao povo que estava ali, e também aos discípulos. Daqui a pouco eu volto aqui um pouquinho mais, mas eu queria fazer uma comparação desse texto. Quer dizer, tem outros textos que eu poderia até comparar, mas eu quero, com esse aqui, mas eu quero voltar aqui no livro de Ezequiel, no Velho Testamento. Ezequiel, que está depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Ezequiel no capítulo 2. Vocês observem que aqui, nesse capítulo 23, Jesus censura os escribas, os fariseus, os religiosos, os líderes. Agora, no capítulo 2 de Ezequiel, a gente entende exatamente o oposto. Observe aqui, quer ver? Vou ler alguns versículos aqui. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este momento. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, ânimo de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Se você continuar a leitura aqui até terminar o capítulo 2 e um pouquinho do 3, ainda praticamente sequencia a mesma palavra. Aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus censura os líderes, Jesus está falando com um grupo de pessoas que atam fardos pesados, exige muito e na realidade não vive a mensagem que prega. Lá no capítulo 2 de Ezequiel, o profeta recebe uma mensagem falando do atalaia, dos mensageiros, dos profetas, daqueles que pregam a palavra, falando da dificuldade que eles encontrariam com o povo. Observe a diferença, o contraste aqui. Em Mateus, Jesus olha para a multidão e fala: olha, vocês faz tudo que eles mandam, mas não procede igual eles, porque é um povo que manda fazer de um jeito, mas na realidade não vive aquilo que prega. Agora em Ezequiel, Deus manda o líder, o atalaia, transmitir uma mensagem a um povo de dura cerviz, um povo duro de coração. Observe, os irmãos, aqui a censura é para os líderes, em Mateus. Em Ezequiel é para o povo. Aqui Jesus censura a liderança. Em Ezequiel, Jesus censura o povo que não ouve a mensagem. Agora eu quero perguntar para os irmãos: nós estamos vivendo os dias de Mateus 23 ou os dias de Ezequiel? Capítulo 2. Nós estamos vivendo um tempo de líderes que às vezes não vive o que prega, ou nós estamos vivendo um tempo de um povo que não ouve a mensagem? Analise, os irmãos. Eu acho que nós estamos vivendo os dois grupos. Nós
estamos vendo as duas realidades aqui, todas duas. Nós estamos vivendo um tempo de líderes difícil. Quem é que não pode negar isso aqui? Eu já houve época, irmãos, que a igreja, a gente precisava de transmitir uma mensagem à igreja e procurar, às vezes até omitir alguma coisa. Não, irmão, é por aqui, vamos caminhando, está tudo bem, vamos caminhando. E às vezes evitava de comentar, de fazer chegar aos irmãos, deixar chegar aos irmãos os escândalos que aconteciam. Agora, hoje eu vejo exatamente o oposto. Eu acho que o líder, o atalaia, tem que mostrar para a igreja que tem escândalo, para preparar esse povo para enfrentar a realidade de hoje, com relação aos escândalos. Mas por outro lado, os escândalos endurecem o coração do povo, de uma tal maneira que o povo começa a não ouvir a mensagem do Evangelho. Você prega, ensina, luta, e a gente está vendo um grupo de pessoas que está alheio a isso aí. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, uma época, de pregadores desacreditados. E aí chega um ponto de até os sinceros serem desacreditados. Até quem luta para ser sincero, para transmitir uma palavra de Deus, ele começa a ser desacreditado. Eu tenho lido sempre leio um pouco. Eu tenho alguns livros, Bíblias. Procuro estudar um pouco, porque para compensar a minha limitação, eu sei que sou limitado. Eu não saí, não passei não tive a possibilidade de estudar muito. Então, por essa razão, eu tenho uma limitação, eu entendo ela. E às vezes, para tentar compensar isso, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar. E é um trabalho árduo para mim, não é fácil. Mas eu tenho lido, tenho procurado ouvir algumas coisas. Irmãos, nós estamos, de vez em quando eu ouço alguém comentar o respeito que um homem de Deus tinha antigamente. Quando uma mulher era realmente tido como pessoas de Deus, quando eles chegavam numa casa, os proprietários sentiam-se abençoados por isso. Era a realidade daquela época. E hoje está assim? Hoje, às vezes, às vezes existem homens de Deus que transmitem uma mensagem aqui, e na mesma hora tem uns engraçadinhos que já começa a se sentir no direito de criticar a mensagem lá fora. Às vezes é uma falta de respeito tão grande. Às vezes até existem alguns casos que às vezes a pessoa paga caro, né? Eu estava lendo agora um dia desse, eu estou aqui numa terça-feira, é um culto de família. Deixa eu falar alguma coisa assim, que às vezes muitos podem, pastor, mas não era hora de eu falar isso, mas eu quero, deixa eu ter um pouco de liberdade aqui hoje, para me transmitir essa palavra, não só hoje, mas eu tenho procurado aproveitar essas oportunidades para estar instruindo aos irmãos. Eu lembro, agora, li um livro um dia desse, de um autor que praticamente, eu acho que um grande número de irmãos aqui conhece. Eu vou citar nomes porque eu não vou falar aqui, não estou citando coisa que vai denigrir mais ninguém. Eu li agora por esses dias o último livro escrito pelo pastor Eduardo Sampaio, que pregou ali no FAN há poucos dias, já pregou aqui em Itapuranga por várias vezes, já veio aqui, que um grande número dos irmãos conhece. Aí ele conta uma história, contou um fato relacionado ao pastor Alcides, pai do pastor Paulo, pastor, me ajuda aí lá do Barro do Garça.
José Fernandes Noledo. Então, o pai do pastor José Fernandes, inclusive quem passou esse relato desse fato para o pastor Eduardo, foi o pastor lá do Barra do Garças, José Fernandes. O pastor Alcides dirigia naquela época uma congregação na cidade de Aliança do Tocantins, um campo, parece que é campo, mas um trabalho pequeno, sofrido, não tinha um carro, não tinha nada, e ele dava uma assistência ali, visitando, pregando, saindo, dando assistência a pontos de trabalho, congregações, lutando ali. Até quando eu falo que lá é campo, eu não sei. Na realidade, às vezes eu não sei, se eu não tenho certeza, então não quero deixar vago isso aí. Também não vai influenciar com relação ao fato. Mas ele disse que ali tinha um irmão, que ele era uma verdadeira pedra no sapato do pastor Alcides. Então o pastor Alcides saía para visitar, o irmão ficava de casa em casa, fermentando, promovendo críticas e algumas coisas assim. E o pastor Alcides fazendo trabalho, montava uma bicicleta, saía, e tinha mês que o pastor Alcides andava muitos quilômetros, chegou a andar 200 quilômetros no mês de bicicleta, trabalhando ali, fazendo a obra do Senhor. E com isso ele desgastou no aspecto físico. E de repente ele começou a dar um estresse, alguma coisa assim. Então quando ele estava nessa situação, um dia andando na rua, na cidade, aquele irmão que criticava, chegou para ele e falou: pastor, o senhor não presta para dirigir a igreja mais não. O senhor sabe o que o senhor está bom de fazer? É vestir uma saia. E aquilo passou, e o pastor, daí a pouco, foi transferido. Passado algum tempo, ele volta lá na cidade, para rever alguns amigos, algumas pessoas assim. Chegando ali, uns obreiros chegou para ele e falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Foi o quê? Ele falou: fulano, é o dito cujo da crítica. Ele agora pegou a mania, depois de velho, ele arrumou esse negócio aí, sai por aí, veste uma saia e está andando por aí de saia. Irmãos, é um fato que não aconteceu lá na outra América, não aconteceu. Qualquer pessoa que quiser tomar conhecimento disso, procure o pastor José Fernandes Noledo, ele vai contar com toda a segurança. Então, irmãos, o Deus que nós servimos, ele ainda é um Deus que fala, usa pregadores. Agora, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais no capítulo 23 de Mateus, ou 23, 24, mas eu queria que nesta noite, que nós analisássemos os dois lados. A mensagem que não é aceita, a mensagem de Deus, que às vezes é criticada, o porte de um homem de Deus, que às vezes é criticado, às vezes a orientação de um homem de Deus, que às vezes é criticado. Por outro lado, homens que supostamente querem ser homens de Deus e não são. Então, tem que haver um equilíbrio com relação a isso. Então, o Ezequiel, no livro de Ezequiel, Deus mostra para o profeta que ele deveria pregar, mesmo que o povo não ouvisse. Inclusive, hoje eu estava falando aqui na oração das irmãs, hoje na parte da manhã, dei uma palavra aqui, eu estava falando para as irmãs, ninguém não precisa pensar que eu estou me iludindo, considerando que a minha palavra é ouvida e aceita e obedecida por todos. Eu não estou vendo isso não. Só que tem uma coisa, quando João Batista, ele veio, ele nasceu, viveu, vocês lembram que um dia chegou alguém nele e falou: quem que você é? Você é aquele que havia de vir? Ele falou: não. Então quem você é? Ele disse: eu sou a voz. Então, irmãos, Deus não pode ficar sem voz. Deus levanta homens e mulheres para serem voz. Eu até falei para as irmãs aqui que essa voz às vezes não é simplesmente quando nós abrimos a boca e falamos, mas tem voz que anda em silêncio nas ruas de Itapuranga, mas alguém olha e diz: ali está verdadeiramente uma serva de Deus. É Deus falando, que Deus ainda transforma, Deus ainda muda. Então, irmãos, o homem de Deus, ele não cala.
mesmo que ele é ouvido ou não. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas ele continua falando a palavra de Deus. Irmãos aí dos grupos familiares, irmãos dos pontos, irmãos que trabalham aí na escola dominical ou qualquer área da igreja, irmãs, líder, trabalho de irmãs, liderança aí, que eu estou falando não é só no caso aqui da sede, trabalho de mocidade. Irmãos, vamos continuar sendo uma voz? Vamos procurar, buscar ser uma voz, fazer uma diferença. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo dias difíceis. É exatamente aí que eu quero entrar. Pastor, mas eu estava ouvindo um pregador aí famoso e ele deu um escândalo. É exatamente o que eu quero estar falando com a igreja. E aí o ponto principal que eu quero transmitir. Porque na realidade, como eu disse aos irmãos, eu já ouvi muita gente falando aí da cadeira de Moisés, da liderança, mas preparando esse povo para enfrentar os escândalos. Irmãos, a igreja precisa estar preparada para enfrentar os escândalos. Nós precisamos de estar preparados para enfrentar os escândalos. Por quê? Porque eles acontecem. Eu estava olhando aqui, o próprio Jesus, no capítulo 22, versículo 32 de Lucas, (22 e 32), aqui é um diálogo de Jesus com Pedro. Observe aqui a palavra, quer ver? Mas eu roguei por ti, ou melhor, vou ler desde o 31. Diz também o Senhor, Simão, ou melhor, deixa eu ler mais dentro da pontuação. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmãos, nós estamos precisando hoje muito de lutar para estar confirmando, animando, fortalecendo. Eu sei que aqui na oração das 8, as irmãs têm orado para Deus estar fortalecendo, têm visitado. Eu sei que o trabalho da mocidade tem uma visita na segunda-feira. Esse dia até a Ana Eliane me procurou, pastor, eu tenho dificuldade porque é o dia da reunião da família que o senhor marca. Eu falei, Eliane, isso eu já quebrei cabeça com isso também, mas na realidade eu não achei outra saída, e esse trabalho tem dado resultado. Não tem, eu sempre incentivo para a reunião da família, mas não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu não posso, eu vejo nisso aí, tenho visto uma aprovação de Deus nesse trabalho, e isso aí, irmãos, é fortalecendo os irmãos, procurando fortalecer os irmãos, trabalho dos grupos familiares e tantos outros, né, da igreja. Então está fortalecendo os irmãos. Mas voltando aqui, então muitas mensagens são pregadas, mas direcionadas dessa forma. Essa mensagem aqui, buscando o povo, para preparar o povo para enfrentar o dia a dia, as lutas, as crises. Eu não estou falando crise no sentido financeiro, desemprego, isso aí não. Eu estou falando da crise no aspecto espiritual. É os escândalos. É quando você sai aí na rua e alguém te fala, o fulano está dando um escândalo ali, e ele fala que é crente. O fulano não está pagando a conta ali e fala que é crente. Fulano me deve e fala que é crente. É isso, irmãos. Vocês sabem que nós estamos precisando de estar preparados para isso? Às vezes você pensa assim, pastor falando isso, eu estou dando vazão, estou dando assim, incentivando o pessoal a não acertar, a gente a acostumar com isso. Não é, irmãos? Eu nunca acostumei com esse trem. Nunca dei conta de acostumar com isso. Mas eu não dei conta de consertar o povo ainda não. Mesmo lutando. Quando eu olho aquele texto lá, de Ezequiel, fala, continua falando, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas a gente tem orientado e não ouve, não muda,
não transforma. Quantas pessoas, eu não quero falar aqui nesta noite que tem um respeito com relação à minha pessoa, mas o meu cargo, o trabalho que Deus me comissionou a fazer, como de outros que aqui estão, outros que têm ministrado uma palavra. Irmãos, eu tenho certeza que se Deus coloca alguém aqui para transmitir uma palavra, que busca a Deus, que tem sinceridade com relação a isso, eu quero falar para vocês, Deus fala aqui. Graças a Deus. Mas, então, a igreja precisa estar preparada para isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele escreveu uma palavra que eu gosto muito de observar ela aqui, e eu quero até fazer uma observação dela com Filipenses capítulo 4. Quer ver o que vai falar? 12, versículo 6 diz assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. O apóstolo Paulo orientou o povo em mim ver aquilo que vocês estão vendo. Olha aqui o que escreveu o mesmo apóstolo em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 9, quer dizer assim: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes de mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então ele está orientando o povo. Agora, se eu falar para os irmãos que eu nunca li esses textos para estar ministrando essa palavra, quer dizer, esse tema que eu estou falando aqui hoje, essa comparação eu nunca fiz. Agora, eu lembro de um dia que eu fui lá em Poder de Cristo, dar uma palavra, e chegando ali, Deus me levou a ler o capítulo 11 capítulo 11 de Hebreus, quando fala ali com relação aos heróis da fé, faz um relato ali muito abrangente com relação à fé. E eu dei uma palavra ali para os irmãos, na seguinte, mais ou menos, dentro de um tema mais ou menos assim: irmãos, naquela época, vocês observaram que, no capítulo 11, ali do versículo 1 até, me parece que o 32, a Bíblia fala da fé que deu, que os heróis da fé ali alcançaram grandes vitórias através dela. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 11, dos versículos 1 até o 32 mesmo, até o 31. 32 começa a falar com relação àqueles que enfrentaram lutas e dificuldades pela fé. Porque a fé não é só fé para ser curado. A fé não é só fé para conseguir um bom emprego. A fé não é fé só para passar no vestibular, não. A fé é fé para enfrentar a doença, é fé para enfrentar as dificuldades com relação à falta de emprego. A fé é uma fé para enfrentar, às vezes, aquilo que aparentemente é uma derrota, mas Deus sabe todas as coisas. Fé é quando nós enfrentamos tudo isso, alcançamos a vitória, podemos falar: eu tive fé, Deus me deu vitória, e eu acredito que eu tive fé para isso. Mas nós também precisamos enfrentar as lutas do dia a dia. E aí, eu quero até falar mais para os irmãos, já tenho até falado isso, mas eu quero repetir aqui: é aí que eu vejo a verdadeira fé. É quando alguém está num leito de dor, você chega e ele está glorificando a Deus. Ter fé, irmãos, quando nós estamos, tudo está bem, você está aqui dentro glorificando a Deus, ótimo. Mas ter fé lá fora quando você é criticado, ter fé lá fora quando as coisas não dão certo, ter fé lá fora quando você é tentado, às vezes não é tão fácil. Mas a verdadeira fé é exatamente isso. Mas se lá, o escritor aos Hebreus, ele enalteceu a fé olhando nesses ângulos aí,
eu quero deixar uma outra observação aqui nesta noite. Irmãos, nós precisamos ter fé para superar os escândalos. Precisamos ter fé. A gente ouve, lê tantos escândalos, tantos problemas, que precisa ter fé para manter firme nessas circunstâncias. Não é brincadeira, não. Eu estava conversando com a irmã Glória, parece que foi ontem de manhã, eu estava conversando com ela, lá na hora de saída de casa, conversando, eu falei para ela: Glória, a gente enfrenta umas lutas, e às vezes tem hora que a gente perde até assim, aquilo dá uma... Tem gente que fala que é Ilha Santa, eu acho que não é bem Ilha Santa, mas é alguma coisa assim que causa uma revolta dentro da gente. Isso aí eu acho que não tem quem não enfrenta isso. Uma revolta pelas as aberrações que a gente vê, as loucuras que a gente vê, os absurdos que a gente vê. Isso eu estou falando com relação à questão espiritual mesmo. Não estou falando aqui de outra coisa, não. Não estou falando de prostituta, de bêbado, de drogado, de nada aí fora, não. Eu estou falando de gente que se diz crente, gente que se diz líderes, desse tipo de coisa aí. E a gente começa a ver as aberrações, um monte de coisa. Isso chega a causar uma revolta. Eu comecei a citar para ela alguns fatos que eu conheço, sei, de cor e salteado, com relação ao procedimento de algumas pessoas. E eu estava falando para ela da minha revolta com relação a isso. Eu me sinto uma revolta, porque eu tenho uma luta dentro de mim, eu tenho uma batalha travada dentro de mim, para me não escandalizar, para me lutar, manter minha vida. Oro sempre: Senhor, me ajuda a ser honesto, me ajuda a viver minha vida dentro da tua palavra. É uma batalha que eu tenho, e eu acho que eu não estou errado não, porque o apóstolo Paulo chegou a falar assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha essa batalha também. Teve um momento que ele falou assim: olha, o que eu quero eu não consigo fazer, eu também às vezes não dou conta, mas tem uma coisa, uma batalha eu tenho, é lutar para caminhar dentro dessa direção aí. Então, irmãos, quantas pessoas hoje estão assim: pastor, eu fiz porque o outro faz, eu estou procedendo desse jeito porque eu estou vendo o outro proceder do mesmo jeito ali. E às vezes a gente vê até alguns certos insultos dentro da igreja, irmãos. Eu tenho enfrentado até isso. Pessoas: mas por que o pastor proíbe isso aqui? Por que isso aqui não é desse jeito? Por que isso aqui não é desse outro jeito? Irmãos, eu não sei por que não é. Agora, tem uma coisa, eu continuo falando com os irmãos, eu continuo lutando para me ver uma igreja no céu. Não é para, eu não estou procurando aqui ganhar dinheiro, eu não estou procurando aqui ganhar nome, fazer nome. Vocês nunca viram eu procurar um jornal para destacar, para colocar um destaque num trabalho que nós fizemos, que eu fiz aqui? Nada disso, nunca fiz isso, porque na realidade o que me preocupa aqui são essas almas que precisam ser salvas e estar aí fora, e gente que precisa consertar aqui dentro da igreja e fora. Isso me preocupa. Os que já consertaram, não estou preocupado com eles não, eles estão caminhando para o céu. Então o que foi feito de bom não me preocupa não. O que me preocupa é o que precisa ser feito. Isso eu estou preocupado. Então é uma batalha, é uma luta que eu tenho. Então, irmãos, Jesus olha para a multidão e diz: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O que ele falou? Ele estava preparando um povo para estar imune, está correndo o risco de ser contaminado por essa questão de pessoas que pregam bonito, que são verdadeiros mestres. Embora que nesse mesmo texto aqui ele diz que nós não devemos nos considerarmos mestres,
Nós não devemos buscar esse título para nós. É uma orientação que ele deixa aqui nesse sermão, capítulo 23, 24, 25 de Mateus. Mas ele manda ouvir. Quantas mensagens bonitas nós temos ouvido de pessoas que não vivem conforme pregam, de acordo com aquilo que pregam. E isso tem levado muitas pessoas a observar e buscar a começar a querer praticar exatamente aquilo que eles fazem. Mas eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite. Irmãos, aprenda, leia, pode ouvir a mensagem, mas não procure moldar a sua vida por aquilo que é ensinado de uma forma correta. Jesus chegou a nos orientar. Olha, vocês devem ouvir, aprender, mas viva de uma forma diferente. E aqui ele enumera, em todo esse capítulo 23, ele enumera os absurdos que esse povo fazia, e se você analisar hoje, você encontra gente fazendo do mesmo jeito. Quando chega aqui no capítulo 24, Jesus está saindo do templo, que diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele começa a mostrar, irmãos, aqui, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele. Aí ele já tinha saído do templo, mas continua o sermão. Eu disse para os irmãos, ele começou a pregar lá no templo, mas continuou lá no Monte das Oliveiras, que fica bem de frente para o templo, é longe. De cá está o Monte das Oliveiras, embaixo está o Vale do Cedron, que é um rio seco, só corre água quando chove, e do outro lado está Jerusalém, tem um muro, a cidade cercada, a cidade velha, e dentro disso aí está o local do templo. Foi aonde Abraão sacrificou Isaac. Lá exatamente nesse local, hoje tem a mesquita, né? Ela construiu uma mesquita, mas ali era o local que estava o templo. Então Jesus senta de frente isso aí, estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Do versículo 4 até o versículo 8, Jesus fala de acontecimentos no aspecto do mundo. Observe aqui, quer ver? E respondendo Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E bem, quando vocês verem falar nisso aí, essas aberrações, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, guerras é o que nós estamos ouvindo também. Depois vem o versículo 5, porque, aliás, é o 7, né? Eu já li até o 6. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Aí ele vira para os discípulos, porque até aqui ele fala de acontecimentos no mundo, generalizado, com crente, descrente, porque o sermão dele foi muito abrangente. Aí ele vira para os discípulos e fala para eles, olha aqui o versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quer dizer, até aqui ele aponta fatos como se nós lêssemos um jornal hoje, relacionados ao mundo. Agora aqui ele mostra dentro da igreja, dentro do seu povo, entre o seu povo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Aqui, irmãos, a preocupação dele com o escândalo. Muitos serão escandalizados. Você acha que é da vontade de Deus o crente escutar um programa na televisão, um trem doido para lá, escandalizar? Você tem que estar preparado para isso. Por que às vezes a gente está aqui? Esses dias eu estava aqui, foi domingo. Aí um menino me procurou ali fora, pastor, aqui na saída, pastor, a Bíblia fala que os 10 mandamentos falam para guardar o sábado. Eu falei, com quem você está conversando? Falei, não, minha mãe que chamou um pessoal lá em casa para dar umas aulas lá no sábado. Eu falei, eu já sabia. Quando você me fez a pergunta, eu entendi. Eu sabia claramente o que era. Então, irmãos, aí eu expliquei para ele alguma coisa da Bíblia, mas isso muito rápido, não deu para ele falar muito, mas tentei mostrar para ele alguma coisa. Então, começa a surgir por aí, igual até com relação a esse trabalho que foi feito, está sendo feito em Itaporanga, precisa ter muito cuidado com isso, porque eu vi falando que foi distribuído aqui em Itaporanga uma série de DVDs, pastor senhor? DVD, com algumas instruções desse grupo, e isso teve uma pessoa aqui da igreja, uma ex-irmã aqui, membro da igreja, que já passou por umas tantas igrejas, já passado por umas tantas aí, parece umas 4 ou 5, aí veio para a Assembleia de Deus, depois veio para lá, e essa mulher começou a fazer um trabalho aí, procurar, e vim falando que eles batizaram um bocado lá desse povo. Então, irmãos, a igreja precisa estar preparada. Procura ler um pouquinho. Existem livros, eu tenho um livro, por exemplo, chamado O Sábado, a Lei e a Graça, escrito pelo pastor Abraão de Almeida. Eu tenho uma coleção de uma coleção chamada Defesa da Fé, que orienta um pouco sobre isso. Tem alguns materiais que orientam com relação à liderança, esse trabalho que eles fazem por aí, falando que o povo tem que guardar o sábado. Por exemplo, ele tem uma mulher que foi a fundadora desse movimento, segundo uma revelação dela, que já marcou a vinda de Jesus não sei quantas vezes. Marca, ele não vem, marca outra data. Aí marca, ele não vem, marca outra data. Vai embora. Aí esse trem assim, eles não contam não. Então, começa a escandalizar, provocar. Então, irmãos, Jesus preocupou com isso. Ele disse, deixa eu ver qual versículo estava aqui, o 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E continua aqui, e trair-se-ão uns aos outros. Ou melhor, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Você está achando que isso aqui é fora da igreja? É dentro da igreja. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos ensinos loucos, quantas loucuras têm acontecido. Alguns dos irmãos estão preparados, sabem que são loucuras, mas tem alguns que não estão tão preparados assim. E quando surge isso aí, vem as dúvidas. Você sabe o que nós precisamos de orar hoje, irmãos? Estamos precisando de orar mesmo. É para Deus nos dar discernimento. Discernimento de Deus. Porque tem muitos lobos vestidos de ovelhas que vêm por aí, prega, mostra e diz que são peritos na Bíblia, são instruídos na Bíblia, têm um grande conhecimento, são instruídos, é usado por Satanás para desviar muitos. É a Bíblia que está falando isso aqui, não é eu não. Estou falando isso aqui baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Surgirão muitos falsos profetas. Sim.
o senhor tem um livro que fala, lê os nossos livros, já temos livros apresentados. Irmãos, aqui na nossa secretaria, de vez em quando chega um grupo, aí chega da paz do Senhor, aí chama a gente à parte e mostra um material bonito, aparentemente lindo, e aí ele conta uma história, mais ou menos assim: olha, eu passei na faculdade em tal lugar, mas eu tenho que vender uns livros para levantar recursos, porque eu preciso formar e tal. Tem uma história que é mais ou menos assim, às vezes varia um pouco, mas ela caminha por essa direção aí. Aí eu fico olhando naquilo e falo assim: vocês são crentes? Somos crentes. Aí você pergunta assim: onde você congrega? Aí ele gagueja. E às vezes até fala, né? Chega a falar. Então, irmãos, aí quando você não compra nada, aí ele fala assim: me indica pelo menos umas 3 pessoas aqui. Você podia, ou assina aqui, ó. Eu não assino, não indico e não compro. E oriento minha turma: não assine, não indique, não compra. Aí ele chega lá, se eu falar qualquer coisa aqui, ele chega lá no vago e fala assim: olha, o pastor Adilon mandou eu vir aqui, diz que você não gosta de ler e tal. Vai lá no Daniel, fala a mesma coisa, e aí já pede eles para indicar outros, e daqui a pouco eles enchem a cidade com esse trem. Aí alguém olha e fala: não, mas eles é crente, gente, são obreiros, eu posso comprar também. Olha, internet, irmãos. Na internet vocês conseguem muita coisa boa, mas às vezes vocês veem uma mensagem na internet, às vezes está escrito lá assim, num cantinho está escrito assim: quem somos? Busca a orientação lá, quem são eles? Quem está escrevendo? Qual é a origem daquele material? Às vezes você lê, parece que é bom, mas tem uns ganchinhos ali, puxando de um lado para outro. Irmãos, nós não somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Quantos aqui estão esperando ir para o céu? Tem uma convicção da sua salvação? Então fica firme. Fica firme. Não escandaliza. Não dá lugar estreio, não entra por esse caminho, não. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Depois vem aqui mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe que mensagem linda. Chega na sua casa, lê isso aí, irmãos. Capítulo 24 de Mateus, dos versículos 3 a 8, está falando de uma forma abrangente, está falando do povo aí fora. Do 8 ao 13 está falando com a igreja. E o 14 é um versículo que está muito relacionado à obra missionária, à pregação do evangelho. Quando você vê um missionário trabalhando por aí, um verdadeiro missionário, não aqueles que vêm com um monte de foto aqui buscar a oferta, não, senhores. Você também não precisa fazer, não precisa de ajudar, não. Nós temos uma missão organizada, um trabalho organizado, e nós conhecemos aonde, nós sabemos para onde nós estamos enviando as nossas ofertas. Então pode ficar tranquilo. Observe aqui o versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, a igreja, Jesus preocupou, ele dirigiu essa palavra à multidão, e quando ele dirigiu à multidão, ele dirigiu para quê? Preparando esse povo com relação aos falsos profetas, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos irmãos, aquilo que vem de fora, aquilo que nos ataca de fora, mas aquilo que nasce dentro de nós. Esses dias eu estava ouvindo aquele Disque Vida, Disque para a Vida. Nós temos aí esse trabalho aqui na igreja. Inclusive, quem ainda não ouviu, anota esse telefone aí, irmão. Depois você tem um telefone da Oi, liga o telefone fixo,
Liga aí, é 3312-3473. Eu ouço isso aí todos os dias. Normalmente eu ouço, às vezes eu ouço antes de vir para a oração. A hora que eu acordo de madrugada eu ligo. É a hora que eu ouço ele. Está aqui, pode olhar no meu telefone, que todos os dias tem a minha ligação. E esses dias eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes estava falou uma palavra com relação ao coração, falou muito sobre o coração, e ele falou, olha, o coração é a fonte. Então, o que mais do coração procede. Ele citou aquele monte de coisa que a Bíblia fala, e diz, e ele está dentro de nós. Então, nós não o nosso maior problema não é aquilo que vem de fora, é aquilo que está dentro. Porque quando o que está dentro está sadio, está bom, pode vir o que vier de fora, ele tem resistência, ele resiste. É como o apóstolo Tiago escreveu: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o coração ele é colocado nas mãos de Jesus, a coisa muda. Então, irmãos, a igreja precisa estar preparada para vencer isso aí. E o texto que nós lemos aqui, eu terminei ele falando aqui, perseverar. Depois desse eu falei sobre pregar o evangelho pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes, perseverar é aquele que persevera até o fim. A vitória desses aí. A vitória está intimamente ligada à perseverança. Então vamos perseverar. Então, quando alguém chega lá, não, vamos marcar um período de instrução aí alguns sábados aqui na sua casa. Não, eu já tenho quem me instrui, eu já tenho a escola bíblica dominical, eu já tenho um culto de terça-feira, eu tenho a palavra de Deus. Se eu quiser mais alguma coisa, eu vou lá na igreja, procuro um obreiro por aí, eu já tenho quem me ensine, pode ficar tranquilo. Tem esse outro grupo que chega e bate na porta, quer entrar, quer falar, quer pregar. Agradece ele, sabe, eu não tenho tempo, eu não posso agora, não tenho tempo. Não vai discutir não, irmão, não precisa disso. Não precisa. Mas resiste. Você não é alegre com Jesus? Quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu orei algum tempo antes. Eu aceitei Jesus de uma forma diferente de muitos de vocês, porque muitos de vocês aceitaram assim num impulso. Alguém pregou, você aceitou. Eu não. Deus falou comigo, eu estava sozinho, e aquilo ficou falando, mexendo comigo. Comecei a ler a Bíblia, buscar uma orientação. Procurei muitas vezes se alguém pregava para mim, para não ficar crente. Ninguém pregava. Mas o dia que eu falei para a Glória que eu estava com essa decisão, nós começamos a orar. Então vamos orar. Então a nossa oração era essa: Jesus, me coloca num lugar aonde eu leio a Bíblia, sou ensinado com relação à Bíblia e vivo a Bíblia como regra de fé. E eu falei para ela, olha, eu quero ir para uma igreja, eu não estou buscando título, não é nada disso, porque na realidade eu não conhecia muitos tipos de igreja. Mas eu quero ir para uma igreja que eu vou sentar lá no último banco, mas eu vou ter certeza que vou para o céu. Eu quero é isso. E no dia que eu aceitei Jesus como Salvador, vocês lembram a oração que eu falei que fazia? Jesus, me coloca num lugar que eu leio a Bíblia, que eu aprendo a Bíblia, que eu vivo a Bíblia como regra de fé. O irmão que foi dirigir o culto, eu nunca tinha visto ele no dia que eu aceitei Jesus. Ele pegou a Bíblia para dar início ao culto, falou: irmãos, eu quero falar com os irmãos, são pessoas amigas, que nós estamos aqui para dirigir um culto e o nosso costume é ler a Bíblia, pregar a Bíblia e viver a Bíblia como regra de fé. Quem foi que contou para ele, irmãos? Ninguém. Naquela hora, quando ele falou aquela palavra, se ele faz um apelo, eu tinha ido lá na frente aceitar Jesus como Salvador. Aliás, naquela hora eu aceitei. Depois, no final do culto, eu fui na frente, mas ali eu já estava crente, porque já era um propósito meu de antes,
Mas ali eu já entendi que Deus estava me colocando nesse lugar. E eu estou aqui hoje e continuo, acredito que caminhando para o céu. Glórias a Deus. E quando eu dou essas palavras, como eu falei aqui nessa noite, o meu objetivo é orientar você a resistir às ciladas, às astutas ciladas do inimigo aí fora, a pressão do inimigo aí fora, para nós chegar no céu, morar no céu com Jesus. É esse o nosso objetivo. Deus abençoe a cada um dos irmãos aí, em nome de Jesus. Eu quero dar os avisos, e enquanto nós vamos dar os avisos, eu quero pedir os diáconos e diaconisas para tirar a oferta, que normalmente ela é repassada aí para alguém que precisa. Então, quero pedir os irmãos para tirar a oferta. Irmãos, amanhã, quarta-feira, nós teremos o culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, nós teremos ensaios. Sexta-feira, nós teremos os grupos familiares. Sábado, não tem nenhuma programação, porque não tem casamento e nem aquela reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Então, porque domingo nós não teremos a Escola Bíblica Dominical. Oi? Não. Nós vamos evitar toda reunião no sábado, na véspera da política, para não caracterizar nada contrário à lei. Então, irmãos, aqui a nossa missão a missão é espiritual mesmo. A missão é... Pode você. Não tem problema não. A Maneliana está procurando aqui, porque tem uma vigília marcada de sexta para sábado. Ela está perguntando se vai ter problema. Também nem tanto, né, Geraldo? Não vai ter nada. Aí não é nem no sábado à noite, não é? É na sexta-feira, uma atividade da igreja. Porque se nós fizermos no sábado também, não vai ter não. Porque nós vamos provar que é uma atividade unicamente da igreja. Mas, mesmo assim nós estamos evitando. Mas na realidade, vai ter a vigília, irmão. Vamos orar aqui, irmãos. E aí é bom que a igreja vem toda a orar, porque no domingo não vai ter escola dominical. E eu já avisei para a igreja também que nós vamos suspender o culto domingo. Às vezes alguém pode me procurar assim: pastor, mas o culto domingo não tem nada a ver. Na realidade não tem, já passou as eleições. Agora só que todo esse movimento depois da eleição, irmãos, eu sinceramente achei perigoso. Sempre os irmãos podem observar que não reúne tanta gente, seja qual for o lado que ganhar. Eu não estou falando aqui, não estou aqui, isso aí é indiferente qualquer coisa em relação a isso. É porque a reunião não reúne, diminui o grupo de pessoas, e naquele dia é muita correria, muito barulho aí nas ruas. Então eu acho que é um dia que você ficar quieto, ora na sua casa, busca a Deus, e na terça-feira estaremos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Então, todos os dias nós temos a oração, na madrugada, às 8 e às 3. E tem um moço aqui, que até foi informado que ele veio aqui, quer aceitar Jesus como Salvador. Eu queria te dar a oportunidade. Você quer ficar crente, meu filho? Então vem aqui na frente. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui receber Jesus como Salvador da sua alma. Você precisa disso. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à igreja colocar em pé e vamos orar para Deus abençoar esse jovem aqui, né? Está aceitando Jesus. Então hoje, irmãos, antes da ceia é o último culto que nós temos, a última reunião que nós temos com o maior número aí de irmãos. Então eu quero já deixar também, quem tem os seus dízimos, ofertas, procura a tesouraria da igreja. Vem aí durante o dia mesmo, procure, né? Então faça aí seus acertos. Nós temos aí vários acertos a serem feitos e precisamos dessa ajuda, dessa fidelidade dos irmãos. Vamos orar? Pode ajoelhar aí, meu filho. Pode ajoelhar aí mais eles, irmãos. E vamos orar, irmãos. E será, logo já estaremos orando para ele, e também será a oração de encerramento da nossa reunião. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esta noite, por esse culto, pela tua palavra. Te louvo, meu Deus,
pela participação dos irmãos e de uma forma toda especial, por esse jovem que está aqui com os joelhos dobrados. Cremos que na tua santa, bendita e gloriosa presença, Pai, escreve esse nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, Pai, sê com ele, meu Deus, e que esse mesmo Espírito que tocou na vida dele para estar aqui nesse momento, para tomar essa decisão, possa dar a ele a mesma resistência, firmeza, que ele preserve nele esse desejo de te servir, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, sê com seus filhos, leve em paz para os seus lares, guarda debaixo das suas potentes e poderosas mãos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Eu quero pedir para alguém, uma das irmãs aí,